Olá para você que acompanha os vídeos da Gazeta do Povo e o nosso canal no YouTube. Começa agora o Fora dos Autos, um programa feito para quem aprecia e defende a liberdade de expressão e se preocupa com os rumos que o poder judiciário tem tomado. Antes de começar o debate, eu tenho um recado para você. Eu quero lembrar que aqui na Gazeta do Povo a liberdade é regra. Nos nossos programas a gente fala o que quer, sem medo de censura. E como nós valorizamos a transparência, fica o convite. Assine agora mesmo a Gazeta do Povo por R$ 1,90 ao mês nos primeiros 2 meses e você pode cancelar quando quiser. É só clicar aqui no link da descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai querer ficar muito tempo conosco. Mas vamos lá, começar o programa logo. Aqui ao meu lado, virtualmente, para debater decisões judiciais que causam polêmica, estão, por enquanto, os advogados Fabiana Barroso e Emerson Grigoletti. Muito bem-vindos. E hoje a gente fala sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a competência para julgar os militares envolvidos ou supostamente envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também outros assuntos. Então a gente começa com esse assunto do ministro Alexandre de Moraes, que decidiu que cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar os militares eventualmente envolvidos nos atos de vandalismo. Ele analisou um pedido da Polícia Federal sobre o tema e também autorizou a abertura de uma apuração sobre suposta participação de militares da Polícia Militar do Distrito Federal e das Forças Armadas nos atos de 8 de janeiro. Vou começar então com o Emerson. Bem-vindo, Emerson. Afinal, qual que é a competência da Justiça Militar? Luciana, tudo bem? Boa noite, doutora Fabiana, boa noite a todos os nossos espectadores aí que nos acompanham. Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Rosana, novamente a gente vê aí, né, essa escalada absurda que vem tomando aí, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, algo que a gente já vem apresentando reclamações e fazendo objeções aí já há bastante tempo, né, que se iniciou lá atrás através do inquérito 4781, famigerado inquérito das fake news, né, que a gente sempre reprisa isso. Eu acredito que acabou abrindo uma porta ali para todo tipo de interferência exagerada. Nós já vimos aí uma invasão de competência do Supremo quando a instauração desse inquérito, atravessando aí até para uma competência exclusiva do Ministério Público, né, rogando para si atividades inerentes exclusivamente ao Ministério Público, como questões relacionadas à investigação, instauração de inquéritos, e a coisa vem crescendo a cada dia, né? Não me surpreende, na realidade, a gente vê mais uma situação dessa agora, voltada por conta dessa situação de fixação de competência, né? Então, para o pessoal entender, o que estabelece a competência da Justiça Militar é o artigo 124 da Constituição Federal, né? Que ele diz o quê? Que compete o julgamento à Justiça Militar, o julgamento dos civis e militares, né, acusados da prática dos crimes tipificados no Código Penal Militar, correto? Então, o que isso quer dizer? Que toda vez que houver crimes cometidos na incidência de qualquer crime tipificado pelo Código Penal Militar, a competência é exclusiva, privativa da Justiça Militar. Porém, né, mesmo diante de expresso texto da Constituição, mesmo diante da doutrina classificada sobre esse tema, mesmo diante, inclusive, de jurisprudências reiteradas da própria Justiça Militar do Supremo anteriores, que, inclusive, acho que a gente até mencionou em outros programas, que a competência, por exemplo, nesse caso, para a apuração aí de eventuais práticas criminosas cometidas por militares, em decorrência, justamente por estarem em decorrência da função, cabe à Justiça Militar, né? Porém, estranhamente, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que não e avocou para si uma função, mais uma função, né, estatal, agora também invadindo a seara de competência da Justiça Militar. O que a gente tem dito, e isso tem se tornado constante, né, frequente, essa invasão de competências. Esse processo é no mínimo estranho, né, porque ao mesmo tempo em que tem toda essa questão, uma boa parte disso fica sobre sigilo, então é até difícil a gente fazer uma análise mais acurada sobre determinados pontos específicos ali, justamente porque uma parte fica em sigilo, outra parte fica em aberto, então a gente não entende muito bem como está sendo procedido isso, mas ao meu ver revela mais uma ilegalidade, mais uma flagrante inconstitucionalidade aí, mais uma, né,
de várias aí que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos. E agora, acertando diretamente a competência da Justiça Militar. Agora, Rossano, uma coisa que me deixa muito preocupado, mais do que essas decisões, é observar uma absoluta inércia por parte do Congresso, por parte de outros órgãos que deveriam, enfim, pelo menos tomar alguma medida em relação a isso, ou criar um projeto de lei de fato efetivo e colocar isso em pauta, inclusive em regime de urgência, para delimitar derradeiramente essa atuação do Supremo, né? Que vem extravasando, extrapolando aí, enfim, o Supremo, a bem dizer, hoje pode tudo, né? Quando na realidade deveria ser ali limitado exclusivamente para tratar das questões exclusivamente constitucionais, né? E não ficar invadindo aí a seara de todo e qualquer poder. Mas como a parte ruim, né, dessa questão de que a gente, desde lá do começo a gente vem falando, olha, isso aqui não vai terminar bem, olha, essa decisão acaba afrontando a Constituição. Parece que realmente vai haver nessa escalada até a gente chegar nesse ponto. Então, hoje o Supremo, a bem dizer, pode atuar em qualquer esfera, em qualquer competência, invadir competência de um poder estadual, invadir competência de um poder especializado, né? No caso da Justiça Militar. Então, isso não é bom. Enfim, já está demonstrando aí uma concentração de poder absoluto que não é nada adequado e é completamente inconstitucional isso, né? Não, o Supremo não foi feito para isso, né? Ele foi feito para cuidar da Constituição e não para invadir a competência de outros poderes. Vou pedir para a Fabiana comentar agora. Oi, Fábio, tudo bem? Justamente porque o Emerson esclareceu essa questão da competência, mas quero citar aqui um trecho da decisão do ministro para demonstrar o entendimento que ele tem sobre a competência da Justiça Militar. Quer ver? Ele diz aqui que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, conforme pacificamente decidido pela Corte. Então, ele diz que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. Quer dizer, né, Fabiana, cada vez que a gente tem uma manifestação sobre um caso, a gente tem uma interpretação diferente. É por isso que é tão difícil, né, o advogado explicar para os clientes, principalmente ou para quem é leigo do mundo jurídico, né, explicar por que cada vez alguém tem uma interpretação diferente do texto legal, né? Tá sem áudio, Fábio? Verdade. Boa noite, Rossana. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos da audiência. Bom, é bem complicada essa coisa de, como o Emerson explicou, né, de avocar a competência, e o ministro sempre falando disso, porque eu fui até procurar algumas jurisprudências do que era polêmico. Então, a gente precisa lembrar que justiça militar também acaba tomando conta de bombeiros, de polícia militar, de outras esferas também, isso vai ser prejudicial. Então, a discussão era até no sentido oposto. Por exemplo, quando a vítima era um policial militar, se era competência da justiça comum ou da justiça militar. Eu estou falando da vítima, né, sendo militar. E foi entendido um HC aí julgado pelo STF, é um HC da Bahia, o número dele, deixa eu até ver aqui, 468 do STF, eles entenderam que a vítima sendo militar, a competência era da justiça militar. Então, veja, você tem dois entendimentos completamente diferentes. E esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes vai prejudicar os bombeiros, os militares, que têm a sua justiça específica para julgá-los, né? Eles já têm bastante dificuldade, todo mundo sabe, se alguém tiver um policial na família, seja militar, civil, bombeiro, sabe a dificuldade. Aí eu lembrei de outro caso aqui que era bem conhecido também, o caso da Boate Kiss, onde os bombeiros eles foram punidos ali porque eles assinaram aquele laudo, né, para poder abrir. Eles foram punidos pela justiça militar. Então, veja, não era um crime militar, não tem nada a ver, era um âmbito civil, vendo algo civil de uma boate particular e que foi provado ali, não vou entrar nos meandros, mas o que importa aqui é trazer a matéria. Eles foram punidos e julgados pela justiça militar. Então, quantos julgados nós teríamos diferentes de coisas mínimas a coisas muito importantes se não tivesse esse entendimento? E que é muito claro para mim é que o STF é a corte revisora do STM, né, oh meu Deus, da Justiça Militar.
ela é a corte revisora. Sendo a corte revisora, a gente poderia estar falando isso em sede de recurso. Não é esse caso, né? Já começou lá no STF, esses casos também que tem a competência estranhamente, né, colocada lá, porque a maioria das pessoas nem tem foro por prerrogativa de função, né? Não tem isso. E a gente vê essa questão dos militares. Só que, estranhamente, eu já vi também os próprios militares concordarem com essa decisão do ministro. Nem ir lá e dizer algo como eu estou dizendo, isso aqui é técnico, né? Trazer os julgados, trazer até mesmo para que o plenário do Supremo, e isso seja uma discussão um pouco mais formal da sociedade, não uma canetada assim. O que será da justiça militar daqui para frente? Então, como vítimas, como eu citei o HC aí, eles vão ser julgados pela justiça comum, pela justiça militar. Aí também, em crimes, porque crimes no âmbito militar, é até difícil a gente dizer isso, porque seria, então, nessas ações oficiais que o Brasil participa, na maioria, ações de paz, né? A gente não tem muito essas ações aí, a não ser da polícia militar, dos bombeiros, que acabam tendo essa competência. Então, para esse pessoal, isso vai prejudicar demais, porque já custa muito caro eles serem defendidos e bem defendidos na justiça comum. Imagina só se agora for competência da justiça comum e aí, correspondentemente, já também esses processos chegarem no Supremo. Então, essa discussão está mal pautada e, como você leu a parte aí da decisão, Rosana, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes não é implicância, mas, tecnicamente, na minha opinião, está bem equivocada com o que nós temos hoje na Justiça. Bom, agora o Adriano já está aqui com a gente. Oi, Adriano, bem-vindo. Vou pedir para você comentar, a gente está falando dessa questão da competência e de quem deve julgar os militares supostamente envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro, e vou levantar uma questão. A Fabiana comentou como isso pode refletir na vida, assim, de quem está perto da gente, né? Tem muito bombeiro, policial, enfim, policial militar, que nem tem nada a ver com essa confusão e que vai acabar respingando nesses, ou pode acabar respingando nesses processos. Quer dizer, o STF já tem um volume gigante de trabalho. Se for absorver tudo isso que implica essa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes, como é que fica? E até nesse caso dos atos aí de 8 de janeiro, como é que fica essa quantidade de trabalho para o STF e para a PGR? Vai travar ainda mais o trabalho aí de todo mundo lá em Brasília? Rosana, boa noite a todos. Emerson, Fabiana, prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Veja, nós estamos tendo um contínuo de decisões do Supremo pautadas nessa questão de 8 de janeiro e dos atos antidemocráticos. Isso está criando um juízo de exceção constante. E a própria definição dos limites do exercício da jurisdição do Supremo, esses limites estão cada vez mais borrados, porque se você for observar, nem na Constituição Federal há essa previsão, tampouco na legislação ordinária, coisa que o Grigoletti e a Fabiana já trataram bem aqui. E isso tem trazido para o Supremo Tribunal Federal, mais ainda, para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, uma jurisdição universal sobre aquilo que se entende pelo Supremo de atos democráticos, sem que exista qualquer legislação ordinária dando essa competência. Isso faz com que nós tenhamos, de fato, uma situação heterodoxa. E pior, em matéria penal. Em matéria penal, quando eu digo é mais grave ainda, porque o direito penal ele se acerca de uma série de garantias, de salvaguardas, porque a finalidade do direito penal, eu já tive a oportunidade de dizer aqui no Fora dos Autos algumas vezes, não é tanto a persecução penal, é a proteção do cidadão diante da persecução penal. Essa pretensão punitiva do Estado, ela sempre houve. Quando você pega, por exemplo, na época do absolutismo europeu, e mesmo do feudalismo, que cada senhor feudal tinha a sua própria jurisdição, o seu próprio poder de punir, e isso sempre deixava todos à mercê das autoridades, e, portanto, do autoritarismo. Essa razão pela qual nós não tínhamos cidadãos, tínhamos súditos.
A partir do momento em que o direito penal ele passa por todo um processo civilizatório, a partir, sobretudo, de becaria, dos delitos e das penas, de toda uma preocupação de sistematização do direito penal, de redução do poder do despotismo, ainda que esclarecido, e de um poder punitivo que ele tenha que cumprir uma série de requisitos e exigências. Obviamente que dentro disso está a definição clara de jurisdição, a definição, não, a proibição de juízos de exceção. E o que nós temos visto é uma excepcionalidade constante da jurisdição do Supremo Tribunal Federal em casos que tais, desde aquele inquérito dos atos antidemocráticos, o inquérito do fim do mundo, o inquérito de fake news, enfim, tudo isso liderado pelo Supremo Tribunal Federal. E é preciso a gente lembrar que esses atos antidemocráticos que se querem ser punidos pelo Supremo Tribunal Federal, observem bem, existe até uma emenda constitucional e um projeto de lei de autoria do senador Renan Calheiros buscando dar essa jurisdição que não existe. Então, Rosana, essa que é a grande questão. A gente não tem, portanto, no ordenamento jurídico essa previsão. Ainda que você possa falar em atos antidemocráticos, a jurisdição seria uma jurisdição de primeiro grau. E no que diz respeito à jurisdição penal militar, ela tem, de fato, toda uma especificidade, que é isso que tanto o Emerson quanto a Fabiana colocaram. Então, essa força gravitacional, essa força atrativa que o Supremo Tribunal Federal tem exercido para esses casos todos, tem turbado todo o sistema jurídico. O sistema jurídico, que ele é pautado, inclusive, no princípio da legalidade, e, veja bem, no direito penal é legalidade estrita. A jurisdição penal, ela tem contornos também bastante restritos, que é justamente para que você não seja objeto de ações penais e uma jurisdição penal que de antemão você já esteja condenado. É de ressaltar ainda uma coisa que tem me preocupado sempre em manifestações nos autos, em decisões do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele diz, e aí vale também para militares, vale para civis, vale para todos, quando ele diz que todos deverão ser punidos, veja, não é processados. Estamos falando do juiz que eventualmente vai julgar parte desses casos. Todos deverão ser punidos aqueles que tenham agido por ação ou omissão dolosa, e aí vai mais além do despacho, ou por covardia, ou por mau caratismo, vai numa ordem assim, está por escrito, por mau caratismo, ou por moleza, digamos assim, por fraqueza, seja por que motivo for, tem que ser todo mundo processado e condenado. Então, quando o julgador do caso coloca isso no papel, em decisões, coloca isso em discursos, a pergunta que se faz é: a conspícua finalidade da jurisdição, inclusive penal, ela é punitiva? Não, não é. Ela é de aplicar o direito objetivo ao caso concreto, como função autoritativa do juiz, buscando, de modo neutro, imparcial, aplicar o direito. Quando você se transforma, digamos assim, inclusive reverbera uma função sancionadora, a função punitiva, que é muito própria do poder do Ministério Público, da função, e ainda assim que deve exercer uma neutralidade. O Ministério Público, ele representa a sociedade, ele não representa os instintos primitivos, punitivos, ele representa a sociedade. Então, quando você tem esse discurso, sabe, Rosana, Fabiana e Emerson, que é bastante preocupante. Então, essa extensão da jurisdição do Supremo para abarcar agora crimes de natureza penal, militar, demonstra também uma fragilidade grande das instituições militares atuais.
né? Eu acho que os atos de 8 de janeiro emascularam algumas autoridades do Exército, enfim, das Forças Armadas, própria jurisdição militar penal, que aqueceram com invulgar agilidade a correção da decisão. Então, paciência. Agora, como isso vai se dar na prática, eu volto aqui, uma lembrança para encerrar isso, viu, Fabiana e Emerson? Eu comentei aqui, da vez passada, que eu tinha num tribunal superior e a decisão foi muito absurda. Eu vou dizer até qual foi o caso. Eu vou agora usar um pouco mais. Faz muito tempo, isso foi um caso, tinha um cidadão do Espírito Santo chamado Grazzi. É possível que vocês encontrem no Google. Esse cara foi presidente da Assembleia Legislativa, ele tinha um poder imenso, tinha um negócio de uma escuderia Lecoq, era uma confusão lá. E por conta disso, se entrou com uma ação eleitoral e por abuso de poder político, econômico, ele foi tornado inelegível. Mas a decisão, na verdade, ia muito além disso. Para tornar inelegível foi usada captação de sufrágio. E não cabia naquele caso. Caberia abuso de poder, mas com abuso de poder ele poderia concorrer. Enfim, no final fizeram, ele foi excluído da eleição. E quando eu disse, alguém virou para mim e disse, não, mas nesse caso se justifica. Esse tipo de jurisdição datada, direcionada, é tudo menos jurisdição. A gente não pode... O direito ele deve punir e deve também proteger, inclusive, os nossos adversários, porque o direito ele tem uma natureza civilizatória e protetiva de todos, e punitiva também daqueles que efetivamente mereçam ser punidos. Mas aqueles que eventualmente tenham agido em sua época do pior modo, mas que não estejam em curso numa matéria penal específica, não podem ser apenados simplesmente porque nós não gostamos deles, porque nós não gostamos do agir deles. Então, eu acho que nós estamos vivendo um pouco esse momento que me preocupa, que é o momento do vamos punir ou vamos perseguir, porque, mas olha, é só um bocadinho, né? Como aquela história da censura. Lembra, Rossana, a história da censura, da ministra Carmen Lúcia? Olha, não pode, mas nesse caso, assim, né? Enfim, e aí a Constituição ficou suspensa no caso do Brasil Paralelo. Essas concessões não são permitidas. E quando a gente admite com normalidade, a gente está abrindo mão da Constituição, a gente está abrindo mão do direito, da racionalidade jurídica e, sobretudo, do papel fundamental das liberdades públicas. É isso. Porque a gente falava também, né, sobre aquelas decisões só durante a eleição, né, e a eleição já passou faz tempo e a gente continua nesse mesmo cenário, né. Emerson, vou pedir para a gente mudar um pouco de assunto então, mas ainda tratando de ministros do STF, a gente tem um caso envolvendo o ministro Gilmar Mendes e uma condenação aí por danos morais. Quer comentar para a gente esse caso? Sim, Rosana, eu vi essa notícia onde houve uma condenação, né, do ministro Gilmar Mendes. A condenação essa relacionada a um pedido de indenização por dano moral que foi promovido pelo advogado, o jurista e professor Modesto Carvalhosa, né? Eu vi essa matéria hoje e eu fiquei bem curioso para saber o que havia acontecido, né? E fiz questão, inclusive, de consultar os autos, né, no site do Tribunal de Justiça para ver o que estava acontecendo, o que aconteceu ali, né? Então, o que acontece? O Modesto Carvalhosa, ele ajuizou uma ação contra o ministro Gilmar Mendes, né, por conta de ofensas, né, várias ofensas que foram feitas pelo ministro. E olha só que curioso, né, Rossano? Ele entrou justamente dizendo que são informações inverídicas, né, ou seja, são fake news ditas pelo ministro Gilmar Mendes, né, e com graves acusações ali, né, e que ultrapassaram, inclusive, a questão da mera difamação, né, mas sim uma calúnia. Para explicar para o pessoal, uma difamação, gente, é quando você faz uma ofensa à pessoa que deprecia a imagem e reputação dela, mas não constitui nenhum crime. Nesse caso dos autos, além da difamação, o Modesto Carvalhosa, né, a defesa dele, alegou que o ministro também cometeu calúnias, né, ou seja, imputou fatos criminosos.
né? E eu vou ler até alguns trechos aqui de realmente gravíssimas acusações que foram feitas pelo ministro segundo a defesa, né? Que ele fez algumas transcrições ali. Abre aspas. Mas um caso importante aqui, nós estamos falando de uma quantia importante, digna da Lava Jato, decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, é a famosa Fundação da Lagnol. Dr. Alcides, 2,2 bilhões. 1,2 bi iria para clientes do Dr. Carvalhosa. Isso estaria no acordo que o ministro Alexandre suspendeu. Veja, portanto, o cheiro de corrupção, jeito de corrupção, forma de corrupção, matéria de corrupção. Portanto, o combate à corrupção tem que se fazer dentro de casa, né? Acusando claramente aí o advogado, então, advogado Dr. Carvalhosa, que atuava em alguns casos da Lava Jato e fazendo várias outras ilações, dizendo que deveria combater crime sem cometer crime, né? Algumas coisas até mais pesadas, dizendo que ele cometeu um crime, que ele foi corrupto, enfim, tem umas acusações pesadíssimas ali, feitas pelo ministro Gilmar Mendes ao doutor Carvalhosa, né? E por conta dessas várias ilações aí que ele fez, que o ministro Gilmar Mendes fez em sessão de julgamento de processos no Supremo, ele acabou ajuizando essa ação, objetivando a condenação por indenização por danos morais. Aí vocês vejam, né? A gente, praticamente todos os programas, a gente sempre acaba entrando nessa questão de debate sobre o que o Supremo tem feito, né? Algumas decisões, fazendo críticas a respeito das decisões do Supremo, e que isso acaba afetando aqui embaixo, né? E esse processo ele reflete bastante isso. Para vocês terem ideia, o Carvalhosa entrou com esse processo e a defesa do ministro Gilmar Mendes foi citada, apresentou sua contestação, né, onde ele vai fazer toda a defesa dele. Antes de entrar no mérito, se isso foi dito, se não foi dito, eles abriram um tópico alegando a ilegitimidade passiva do ministro Gilmar Mendes, dizendo que esse caso deveria ser indenização promovida contra a União, porque o ministro Gilmar Mendes havia proferido essas ofensas, né, enquanto ministro, em uma sessão de julgamento. Portanto, a União seria responsável por responsabilidade civil objetiva. Agora, vejam que interessante, isso é uma questão puramente técnica, puramente de direito, ilegitimidade de parte, né? Um ministro supremo, ele pode responder por ele próprio ou a União deve responder quando ele faz alguma coisa cometida no âmbito do seu ministério, enquanto ministro? Bom, existe uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada há algum tempo atrás pela Advocacia Geral da União, onde se discutia justamente isso. Se os casos de legitimidade nessas situações deveriam se voltar contra a pessoa, né, de uma determinada autoridade ou contra o Estado. Então, vejam só, essa ação do Carvalhosa, ela foi julgada, foi acolhida essa preliminar de legitimidade, o processo foi extinto em primeiro grau, né, ele recorreu da decisão e foi para o Tribunal de Justiça. A decisão não foi unânime, né, uma parte dos desembargadores, em voto divergente, a relatora, inclusive, teve esse voto divergente dela, ela entendeu que é caso de legitimidade, que deveria ter sido acionado a União e não a pessoa do ministro, né? Porque ele fez aquelas ofensas, cometeu aquelas ofensas no exercício da função. Porém, foi voto vencido, porque outros desembargadores deram votos divergentes e acabaram consolidando e condenando, né, o ministro Gilmar Mendes pelas ofensas. Não consegui ter inteiro o teor do acordo ainda, porque ele não foi publicado, mas já está constando ali no relatório, pelo menos. Agora, vocês vejam a situação. 2 pontos críticos aí nesse processo. E aí que envolve toda essa celeuma que a gente fala, nossa, o que está acontecendo com o Supremo, né? Já não basta um absurdo de a gente ver um ministro do Supremo sendo processado, né? Isso era uma coisa que nem deveria acontecer, né? O ministro deveria se portar de tal forma que jamais ele seria acionado, né? Mas a gente chegou num ponto em que ministros do Supremo, infelizmente, têm propagado ofensas ali e propagado fake news, como foi o caso evidente do ministro Carvalhosa, do senhor Carvalhosa, né, do grande advogado Modesto Carvalhosa. E o Gilmar Mendes fazendo essas ofensas, né, o ministro Gilmar Mendes fazendo essas ofensas em plenário, em sessão de julgamento. Então tá, tem 2 pontos. Primeiro, se houver recurso, vamos supor que entre com um recurso extraordinário e essa matéria for julgada, for acolhida e conseguir levar isso para o Supremo, fica numa situação teratológica, né? Primeiro, é difícil acreditar que os ministros vão dar alguma coisa desfavorável a um colega, né? Então, assim, já é uma situação terrível, né? Que já invoca até uma
dá uma impressão de imparcialidade. Para ter imparcialidade não basta ser imparcial, tem que ser e mostrar imparcialidade. E afeta, obviamente, também, eu questiono até a questão da parcialidade ou imparcialidade do ministro Gilmar Mendes quando houver o julgamento dessa DPF, onde se está discutindo essa questão de legitimidade. Então vejam a gravidade da situação. Uma situação, de repente, particular de um ministro pode afetar o julgamento de uma outra matéria que pode afetar todos os processos do Brasil sobre essa matéria. Então, quando a gente faz críticas ao Supremo, ou a gente faz críticas às decisões do Supremo, às atuações, algumas atuações que tem, e eu me ressalvo aqui para não estou criticando o Supremo 24 horas por dia, só o Supremo só faz coisa errada, não estou falando isso, eu estou pontuando algumas decisões que a gente traz aqui, porque são celeumas aí que tem bastante discussão a respeito disso. A gente está tratando justamente da gravidade dessa situação, e o quão importante é que o Supremo não age dessa maneira. Então, assim, a nossa intenção é colaborar para a gente construir um judiciário e instituições realmente fortes, para que a sociedade também passe essa impressão e essa firmeza de que a gente pode confiar nas instituições. E não que a gente tenha que ficar vindo aqui trazer informações de celeumas banais e absurdas como essa, né, que geram situações no campo jurídico, que geram efeitos, inclusive, no mundo jurídico. Então, esse é o questionamento que eu deixo. É muito triste, né, a gente ver chegar nesse ponto, né? Ver ofensas proferidas por um jurista do gabarito do Dr. Modesto Carvalhosa, né? E mais ainda, né? Ver um ministro do Supremo sendo réu num processo desse, inclusive com condenação. Realmente são coisas que eu acho que só acontecem no Brasil. Eu nunca imaginei que a gente fosse ver uma situação dessa no nosso país. É claro que cabe recurso ainda dessa decisão, a gente nem sabe se ele vai de fato ser condenado mesmo, né, Fabiana? Mas você acha que essa condenação já num tribunal abaixo do STF, vamos dizer assim, demonstra que nem toda a magistratura também concorda com as atitudes do Supremo? Sem áudio, Fábio. Pode ser um grande indício, e eu espero realmente que seja, porque existem discussões paralelas a isso. Eu fui puxar a matéria. O ministro Gilmar Mendes já foi condenado em outros 179 mil reais, né, também por falar, e aí foi processado o Estado, nesse caso, e aí cabe a reconvenção, né, para poder o agente público, no caso o ministro Gilmar Mendes, responder ele mesmo. Nesse caso do Modesto Carvalhosa, acaba diminuindo também essa diferença, porque veja, foi uma declaração muito pessoal, pessoalíssima em relação ao Modesto Carvalhosa. Então, eu não acho nem, do ponto de vista jurídico e técnico, justo, né, juridicamente dizendo, que o Estado responda por isso, mesmo que ele tenha feito isso no ambiente ali de uma ação. E quando o Emerson leu as declarações, eu acho gravíssimas. E a gente precisa lembrar o contexto disso tudo, né? A gente está tendo atualmente hoje um desmonte da Operação Lava Jato e uma marginalização da Operação Lava Jato, tem tudo a ver. E o Modesto Carvalhosa foi um dos advogados que levantaram essa bandeira aí anticorrupção junto, fez um trabalho importante, e o trabalho importante que todo brasileiro ainda se importa, independente também do trabalho da Lava Jato ou não, do que tem que ser sanado ou não, está indo por ralo abaixo por conta dessas discussões judiciais, que numa canetada vai por água abaixo. Então, eu acho muito importante essa sinalização, né, de o tribunal inferior já condená-lo, para até mostrar mesmo que a justiça está de olho e que não está agradando. É fato, né? É difícil alguém ter coragem para assumir isso, mas essa bagunça no judiciário, propiciada pelas instâncias maiores, tem feito a gente repensar até modelos, né, de justiça, e tem até projetos aí no legislativo que a gente espera que o judiciário não se envolva antes da hora. Mas a questão de imparcialidade está amplamente contaminada, e aí a gente poderia levar essa discussão para outras coisas que aconteceram também durante essa semana, né? Então, eu estou falando aqui do Bretas, eu sei que esse é um assunto polêmico, mas se o CNJ resolveu afastar o Conselho Nacional de Justiça, o juiz Bretas, por provável imparcialidade, aqui vou pôr no campo de probabilidade, porque ainda está em segredo, que diria, então, nesses outros casos que a gente aponta,
que o julgador é o mesmo que a vítima, é o mesmo que o acusador e o executor de pena penal, né? Então, isso ainda no âmbito de cautelar. Então, o que seria isso? Então, assim, se vai valer essa questão da imparcialidade, que tem que valer, um juiz bom é aquele que realmente é imparcial a qualquer causa, a gente precisa, então, ampliar essa discussão novamente, porque toda vez quando chega nos ministros do Supremo, é muito fácil nós apontarmos o envolvimento deles pessoais em muitas causas, mesmo porque eles acabam falando muito fora dos autos e fica contaminado também em julgamentos que a gente já sabe que eles vão julgar. Como disse aqui nesse próprio caso, é muito difícil que os colegas não vão, no mesmo sentido, defender o ministro, né? Então, é aquela coisa, ninguém está acima da lei, deveria ser, e a gente fica com essa discussão sempre num círculo vicioso, porque quando chega no Supremo, até no STJ, a gente tem essas discussões que são políticas, não são jurídicas, porque se tivesse embasamento jurídico, isso seria mantido e realmente serviria de exemplo para que não seja mais abusado o poder de magistrados quando estão nesses julgamentos e jogando provas e ferindo honra, e aí até estaria a frase do ministro Alexandre de Moraes, né, que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. E aí você pode entrar, então, com uma ação, como fez o Modesto Carvalhosa, e é dessa forma que se faz, e pedir esse tipo de reparação. Então, está perfeito o exemplo aí, lúdico para o ministro Alexandre de Moraes. Fabiana comentou algo importante também, né, Adriana, nesse caso do Bretas e desse desmonte da Lava Jato. Mas quer dizer, como que isso pode refletir em futuras operações? Porque a impressão que fica é que há 5 anos quem foi considerado já herói da República hoje é tido como vilão. Então, quer dizer, como é que faz para ter uma segurança jurídica e até uma segurança de pensamento, do tipo, hoje acredito em uma coisa, mas daqui 5 anos não vou mais poder acreditar? Olha, Rossana, essa questão da Lava Jato, isso lembra muito o que aconteceu com o Mãos Limpas na Itália. O resultado é o mesmo, porque toda a operação Mãos Limpas, inclusive houve livros publicados sobre isso, e terminou, e o pessoal da Lava Jato dizia, não, no Brasil vai ser diferente, e terminou por igual, o sistema reage. Veja, eu tenho elogios e críticas à Lava Jato. As críticas que fiz à época. Eu sou garantista. E o garantismo não é leniência jurídica, é respeito às garantias, aquilo que eu lhe digo. A gente precisa, independentemente de questões políticas e adversários, a gente tem uma visão do direito que seja comum a todos, civilizatoriamente falando. Então, por exemplo, a questão do devido processo legal, da imparcialidade. Eu não vejo por que se acusar o Moro, por exemplo, de parcialidade. É um absurdo que se diga que o Moro é parcial, porque depois de julgado os processos, ele veio a ser ministro. É uma parcialidade a posteriori. Isso não existe. E não é o primeiro exemplo na República, em que isso aconteceu, por exemplo, no eleitoral, o Rezec, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral na eleição do Collor, depois foi o ministro da Relação Exterior. Não houve crítica até houve do Brizola, que disse que o árbitro depois desceu para comemorar com os vencedores. Mas no caso do Moro, toda a acusação de parcialidade me parece muito frágil, e foi com ela que o Supremo Tribunal Federal se ouve. O problema da Lava Jato que se tinha, e eu era crítico nesse sentido, era a utilização de algumas teorias probatórias que eu diria heterodoxas, como o bayesianismo, em que você admite o que a gente chama, eu não vou cansar o público com isso não, de um raciocínio abdutivo que permite você, sem prova direta, mas você tem uma hipótese e você prova a hipótese, não o fato, e através da prova da hipótese você condena. Isso é artificial, isso não é próprio ao direito penal, é a tese de mestrado do Dallagnol e se aplicou às mancheias na Lava Jato. Eu sempre fui contra, mas veja, a gente está discutindo direito, eu não estou discutindo
desvio de conduta de procuradores nem de juiz. E o que se tentou de criminalizar a Lava Jato foi por desvio de conduta e, sinceramente, não a havia. Depois veio a história da Vaza Jato, que apresentava os diálogos entre procuradores e o próprio juiz Sérgio Moro. Veja, eram impróprias as relações entre Ministério Público e magistratura? Eram, mas todos nós sabemos que era o comum que acontecia nessas operações. Não por uma busca de ilicitude, mas porque se via acusação e magistratura como braços do Estado. Isso para a defesa é péssimo, porque quebrava a paridade de armas. E a gente defende o quê? Que não haja juízo de exceção, que haja neutralidade. Isso quebrava a neutralidade. Me parece que aí era o ponto mais frágil que aquela Vaza Jato com provas ilícitas trouxe. E esse é o que se podia discutir, mas é o que de comum ocorria no judiciário. E é aí onde o Bretas está sendo também atacado pela relação que tinha com o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. No caso do Bretas, porém, tem um outro agravante que, como a matéria está em sigilo, nós não sabemos, que tem uma história de uma delação premiada, de um advogado, enfim, que acusa de uma relação com o Bretas. Aí é uma discussão por essa razão que nós aqui no programa não vamos entrar, porque nós não temos acesso, nós não conhecemos. O que nós podemos dizer apenas é que a Lava Jato ela foi uma operação importante, bem sucedida. Ela acabou, na prática, a força-tarefa da Lava Jato deixou de existir e não poderia ser indefinida. Ela teve o objeto, ela cumpriu o fim, que foi a questão do Petrolão. Poderia servir de exemplo para outras atividades de combate ao crime organizado, mas ela desandou. A verdade é que, em alguma medida, esse protagonismo que alguns procuradores quiseram ter, inclusive na época, não falo depois, mas na época de buscar de se envolver com questões políticas e tudo mais, isso depois veio aquela história dos recursos, da fundação que ia ser criada, com recursos que teriam sido objeto de devolução da Petrobras. E foi nesse episódio desse dinheiro bilionário que foi feito um acordo de ajuste de conduta. E dentro desse acordo que foi feito de devolução de recursos, ao invés de se devolver aos cofres públicos, no acordo de não persecução penal, enfim, parte desses recursos iria para a constituição de uma fundação, sob comando do Ministério Público, da Lava Jato e da transparência, enfim. E isso me parecia juridicamente absurdo e impertinente. Ora, se a devolução dos recursos dizem respeito a recursos desviados do cofre público, devem voltar aos cofres públicos e não subsidiar uma fundação, ainda que seja para combate à corrupção ou o que for. Foi nesse contexto que houve toda essa discussão entre o ministro Gilmar Mendes e o Modesto Carvalhosa, que, jurista, além de tomar algumas posturas muito dignas em defesa do erário, pediu também o impeachment de alguns ministros do Supremo, salvo engano, o próprio ministro Gilmar Mendes. Então, havia ali, portanto, um embate de ordem pessoal, que, naquele momento, o ministro Gilmar Mendes, talvez movido por intensa paixão do conflito, transbordou o que é uma matéria pessoal para um campo institucional, fora, numa entrevista, e depois no julgamento, avacalhou o jurista Modesto Carvalhosa, que entrou com a ação. Então, é essa ação aí que se trata, e é esse o contexto que eu estou buscando resgatar aqui de memória. Não é bom, porque, primeiro, assim, é preciso compreender que o ministro da Suprema Corte tem uma história aqui de uma liturgia do cargo que deve ser, assim, muito mais diferenciada do que qualquer outro agente público ou político.
porque ele julga a constitucionalidade, ele julga as nossas vidas. E, obviamente, a função da jurisdição constitucional, ela é totalmente diferente. Ela deve estar muito acima, digamos assim, das paixões. É esse o sentido da terceitar, de ser um terceiro desinteressado, né? De ser um estranho às matérias em conflito. E por essa razão é que tudo isso é muito ruim. A gente vê um tribunal de justiça condenando o ministro do Supremo por dano moral, né? Por ter exercido para além do que seria civilizatório, né? Um ataque a um jurista que ingressou com pedidos de impeachment contra alguns ministros do Supremo. Então, é até uma incoerência, né, do ponto de vista dos requisitos para se tornar ministro, né? É até uma incoerência, Rossana. O problema é que desde que a TV Justiça entrou no ar, os ministros ficaram muito expostos como vagalumes ao efeito da luz, do holofote. E assim, começaram a se sentir e passaram a entrar nas casas e perderam um pouco desse pudor, desse cuidado, ficaram dando entrevistas em demasia, opinando sobre tudo na vida, opinando sobre política. Aí chega um, disse, em relação ao Lula, disse que aquilo, o próprio ministro Mendes chamou de cleptocracia, avacalhou o governo do Lula e o próprio PT. Depois disse que agora o ex-presidente Bolsonaro, essa gente veio do porão. Então, vem o ministro Alexandre de Moraes e diz que tem que punir todo mundo. Veja, eu estou diante de um juiz que vai julgar. Como é que, de antemão, o juiz que vai julgar a causa já disse que tem que punir todo mundo? Né? Que tem que... Então, isso tudo, há um excesso verbal, um excesso de manifestação e de protagonismo dos ministros do Supremo e da própria Suprema Corte que desce, digamos assim, daquele papel do altar litúrgico do exercício da jurisdição constitucional para a planície da política cotidiana. E isso perde muito da legitimidade, perde muito daquela condescendência do distinto público em relação aos seus juízes. E é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma crise grande de legitimidade do próprio Supremo, que é muito importante para a democracia, mas ele tem tido, os seus ministros têm tido uma postura de simples mortais descendo do... Né? E aí a gente está vivenciando isso. Aí veja, como é que você, Rossana, Fabiana, Emerson, você que nos assiste, você se sente confortável em dizer assim, esses 11 homens e mulheres estão decidindo a minha vida, decidindo o que é jurídico ou não, o que é constitucional ou não, criando situações absolutamente novas. Nós não votamos neles, mas essas pessoas são assim, estão acima do bem e do mal. Essa visão não existe. Essas pessoas elas estão aqui nos embates, na conflagração política. E isso Adriano, faz com que se perca, né, Emerson? Adriano, até aproveitar que foi muito legal essa conexão aí que você fez. Olha que interessante. O pessoal olhando assim, fala, mas isso não tem nada a ver comigo. O que eu tenho a ver com isso? Aí não vai chegar em mim. Olha só o detalhe de tudo isso que o doutor Adriano falou. Uma parte dos documentos que estão juntados para a defesa do ministro Gilmar Mendes são prints de conversa da Vaza Jato. No direito se reconhece que prova obtida por meio ilícito não pode ser usada, não é prova. Essa Vaza Jato foi fruto de uma invasão de computador, de um crime. Então ela não poderia ser utilizada. Agora, olha a conexão, que maluquice isso, né? Uma prova ilícita, anulou os processos da Lava Jato e agora está sendo utilizado aqui num processo do ministro, onde está sendo discutida a legitimidade de autoridade, se ela vai responder à União. E isso pode afetar o país inteiro. Então o pessoal tem que ter essa consciência. Foi muito legal essa deixa do doutor Adriano de ter explicado isso aí e vocês entenderem como que essa relação é próxima. Parece que está lá, é lá no Supremo, nunca vai me atingir. Vai te atingir.
está te atingindo. Isso é muito legal, como o direito é dinâmico, né? Mas quanto que essas questões são delicadas. Aí que tá, sabe, Emerson? No final das contas, a grande dificuldade é aquela compreensão de que os ministros supremos são humanos, demasiadamente humanos. E por serem humanos, demasiadamente humanos, mas pelas funções que exercem, deveriam se resguardar. É assim que a Suprema Corte, por exemplo, americana faz. Você não vê ministro justices dando entrevistas. Quando um justice vai falar, é normalmente numa determinada aula magna, e ele trata com muito cuidado de temas jurídicos. E normalmente são aulas muito interessantes, que repercutem muito, mas são muito cautelosas. Então, esses ministros, digamos assim, eles se resguardam muito. Nós aqui não. Os ministros do Supremo, eles têm uma opinião formada sobre tudo. De motor de Fusca a tecnologia aeroespacial. Então, isso tudo, sabe, Rossana, é que faz com que a gente viva essa insegurança jurídica e essa crise de legitimidade. Eis o problema. São muitas questões para a gente pensar mesmo, né, e refletir. Mas, enfim, vamos dar um recado final aqui. Que aqui no nosso programa a gente tem vozes que trazem opinião com liberdade, coragem e verdade. Vamos saber um pouquinho mais no vídeo que o Lucia preparou para a gente. Porque a Gazeta do Povo precisa ser o seu jornal, quem assina a Gazeta acompanha as principais notícias com um jornalismo apoiado em valores claros, como a defesa da livre expressão e de políticas que tiram o peso do Estado de cima de quem faz o mercado girar. No caso, você. Só a Gazeta traz reportagens e análises que refletem de verdade essas convicções, seja quando analisamos a política ou falamos de inovação na economia. Assine a Gazeta e faça parte de uma comunidade que quer mais do Brasil. Se você gostou, existem algumas maneiras fáceis de nos apoiar. É só apertar o botão inscreva-se no YouTube, curtir o vídeo, isso vai ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E, acima de tudo, assine a Gazeta do Povo para ler o melhor time de colunistas do Brasil. Deltan Dallagnol, Tameia Danelon, mais recentemente o deputado Marcel Van Hatten e tantas outras referências no mundo jurídico, no mundo político e até do jornalismo. É só clicar aqui no link da descrição e assinar por apenas R$ 1,90 ao mês nos primeiros 2 meses. A gente vai chegando aí ao final, vou pedir para abrir de novo para os nossos convidados aqui, se quiserem falar mais alguma coisa sobre o programa de hoje, se ficou alguma coisa que querem falar, comece com o Emerson. Emerson, obrigada pela participação. Considerações finais aí. Assim, Rosana, bom, sempre um prazer aqui estar com vocês, né? E só fazer uma ponderação aí a respeito desse caso do Bretas. Uma coisa que eu não consigo conceber é o seguinte: como que esse processo que está tramitando no CNJ é sigiloso, certo? Como que uma parte dos veículos de imprensa sempre tem acesso a esses processos sigilosos? Como eles conseguem? Porque não poderia ter vazado. Se o procedimento é sigiloso, quem está vazando essas informações? Lembrando o seguinte: vazamento de informações processuais sigilosas é crime, punido com a pena pesada, de reclusão, inclusive, né? Isso não é esse processo. Parece que virou uma moda no Brasil vazar decisões de processos sigilosos. Ah, mas a imprensa pode. Não. Se o processo está sigiloso, tem que ser apurado quem está vazando essas informações sigilosas para a imprensa. A imprensa tem a sua liberdade de expressão, mas é no mínimo estranho. Porque, conforme as matérias que eu li, nem os advogados do Bretas parece que tiveram acesso ainda a uma parte das coisas ali. Mas a imprensa já estava divulgando, uma parte da imprensa estava divulgando já essas informações. Falando que teve a decisão, sabia de detalhes da decisão, sendo que o próprio Bretas tinha falado que ele ainda ia aguardar porque ele não tinha acesso à íntegra da decisão. Então, assim, o que está acontecendo com o nosso judiciário? Mais um problema, né? Ou seja, isso aí está sendo utilizado para se fazer justiça ou para se fazer política e politicagem.
em decisões judiciais. O processo está sob sigilo. Né? Nem os advogados têm. Isso aconteceu e acontece com frequência no Supremo, nos inquéritos lá, antidemocráticos, fake news, etc. Nem os advogados têm acesso, mas a imprensa, uma pequena parcela da imprensa tem a decisão antes do advogado ser intimado. Então, deixo aí a minha ressalva aí sobre esse caso, que é sempre muito estranho, né? Mas parece que virou uma moda no Brasil, essas violações. E eu me despeço de todos aqui, então, desejando um ótimo final de semana para vocês, e até a próxima semana. E não esquece, gente, assine a Gazeta do Povo e nos ajude a continuar esse trabalho e esse bate-papo tão bacana que a gente tem com vocês aqui. Grande abraço. Obrigada, Emerson. Essa discussão que ele levantou, né, Fabiana, a gente já teve aqui no programa também, né? De várias vezes a gente vê em vários processos a imprensa ter acesso à informação antes dos próprios advogados, inclusive notícias da imprensa sendo utilizadas para embasar processos, né? Essa inversão é absurda, né? Realmente, isso aconteceu no caso dos empresários aqui, lembrei de pronto, né? Que se utilizaram lá do Luciano Hang e etc., utilizaram das mensagens, né, que um jornalista, não sei, jornalista do Metrópolis havia publicado, e isso foi parar nos autos como prova. Essa invertida também existe. Acho que a maior crise que nós estamos tendo hoje é de legitimidade mesmo, né, jurídica. Isso acaba sendo prejudicial para a justiça como um todo, para o direito. Então, isso tem me deixado, às vezes, muito sem esperança, porque nós estudamos há anos, nós somos técnicos, nós olhamos para o direito em si. E a questão trazida por isso, então, a imprensa tem algo que eu conheço advogados que estão nesses autos aí, desses inquéritos um tanto estranhos, que tiveram que ligar para a imprensa, para o jornalista, fez amizade com o jornalista, porque ele que está lá, né, nos autos, com a legitimidade processual para defender, não tem, às vezes, a notícia do seu cliente, mas o jornalista tem. Isso é um grandíssimo absurdo, gente. Isso fere vários pactos que o Brasil é signatário, para nem falar mais somente da Constituição e das leis brasileiras, né? Tudo que a gente já fez como civilização está indo de canetada em canetada por água abaixo. Então, eu gostaria de deixar mais uma vez essa reflexão, para ver se o mundo jurídico também repercute na medida da gravidade dessas coisas, porque é o direito que está indo embora, é o direito de todos, e fica o convite para todos assinarem a Gazeta do Povo, esse espaço que nos trata com respeito, com liberdade, e que vem aí abrindo as portas para essas discussões tão boas. E já fica o convite para a próxima semana. Boa noite a todos, bom final de semana, beijo para você, Emerson, beijo para você, Rosana, e beijo para você também, doutor Adriano. Até a próxima. Obrigada, Fabiana. Adriano, então, contigo a palavra para encerrar hoje a discussão. Rosana, primeiro, quero agradecer muito, porque você vai estar na Gazeta do Povo com um projeto novo, não é? E vai nos deixar aqui no Fora dos Autos, e a gente vai sentir sua falta. Eu fui muito bem recebido aqui quando eu cheguei, por você, por Fabiana, ainda estávamos com o André Uliano, e depois já recebemos aqui o Emerson, e essa participação na Gazeta tem sido muito enriquecedora. O seu trabalho de coordenar, de nos levantar a bola para as questões relevantes, que faz a liga de nós como participantes. Então, eu quero lhe agradecer muito, lhe desejar todo o sucesso, porque competência você tem demais. A Gazeta do Povo ganha sempre em qualquer projeto que você estiver, de modo que é uma pena. Bem-vinda a que lhe substituirá, estará conosco, e dizer de antemão a nossa saudade, vai fazer falta, tá certo? A vocês que nos assistem, dizer sempre que o direito, ele, sim, nessas matérias complexas, se mistura também com a política, se mistura com a religião, se mistura com todos os processos de adaptação social. O direito é relevante por isso. A gente tenta aqui dar um pouco de racionalidade a essas questões que são muitas vezes extremas, que dizem respeito a processos políticos delicados, que envolvem o nosso cotidiano, as nossas vidas, e nem sempre é uma missão fácil. A gente se encontra com alguns absurdos que a gente tenta, né, Fabiana e Emerson, dar uma linguagem de racionalidade a isso. Mas, assim, a Gazeta do Povo,
a imprensa livre ela é fundamental, e é justamente essa imprensa livre que proporciona esse espaço que a gente possa discutir livremente sobre o direito e sobre a sua repercussão no nosso dia a dia. Um abraço a todos, um beijo aí para o Emerson, para a Fabiana. Rossana, um beijo grande, um grande abraço, que Deus lhe abençoe no seu caminho. Obrigada, gente. Adriano já adiantou aí, então, que esse é meu último Fora dos Autos aqui com vocês. Eu me encaminho agora para um novo projeto da Gazeta do Povo. Espero que quem acompanhou a gente até aqui fique ligado aí no canal do YouTube, que em breve a gente vai ter novidades. Espero que para enriquecer mais ainda o dia a dia de quem está acompanhando e com informação de qualidade. E agradeço principalmente a vocês que estão aqui do meu lado, né? Virtualmente, mas do meu lado. Foi esse período que eu fiquei aqui junto com vocês, foi excelente, de muito aprendizado. Eu que, apesar de advogada, atuo muito pouco perto do que eu faço como jornalista, então todos os programas aqui a Fabiana sempre falou e eu sempre assinei embaixo, sempre foram uma aula de direito, de jurisdição, quer dizer, a gente aprende muito aqui com vocês, então agradeço demais, agradeço ao jornal por essa oportunidade também. E a partir da semana que vem, então, Lorena Lafraia vai estar aqui com vocês, conduzindo Fora dos Autos. Espero que vocês continuem assistindo e que a gente continue contribuindo aí um pouquinho que seja no dia a dia de todo mundo. Gente, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Bem-vinda, Lorena. Um beijo, Rossana. Vá com Deus. Estamos juntos.